Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu vou estudar Caro-Kann, a partida entre Alexeyev contra Svidler, um jogador muito forte, várias vezes campeão russo. Cara, o cara ser campeão russo já mostra o nível dele, né? É um jogador muito forte. Vamos lá, nossa Caro-Kann, E4, C6, D4, D5, E5, avançou, bispo F5, tirou o bispo da cadeia, cavalo F3, fechou a cadeia. Daí bispo E2, cavalo D7, roque, bispo G6. Voltou o bispo, que vai ser atacado pelo cavalinho, provavelmente. B3, não quis atacar. Qual a ideia por trás desse lance B3? Esse lance tem muitas finalidades. O bispo branco, o bispo branco da Casa Escuras, quando desenvolvido para E3, tende a ser sediado por um cavalo negro em F5. Opa. Um cavalo negro em F5. Como é que pode vir para cá e vir para cá? Mas ele desenvolver seu bispo para F4, ele bloqueia seu potencial por uma tempestade de peões à beira do rei. E no primeiro jogo desse capítulo viu os perigos das brancas se ele atacasse o cavalo negro em H6. Com base nesses dados, a branca raciocina que o seu bispo de Casa Escura será melhor servido no B2. Aqui. Se as pretas jogarem por intervalo de peão C5, que é um lance bem normal das pretas jogarem, ou F6, também, né, para desenvolver o cavalo aqui, trocar o peãozinho, talvez sim, talvez não. Mas vamos lá. Aqui jogou H6, cavalo H6, para ir lá. O que eu mais gosto desse sistema para as negras é que seguindo o mesmo plano, não importa como as brancas joguem. Perfeito para alguém com uma memória quase funcional como a minha. Poderia jogar também F5, né? Mas e as negras jogaram o que? As brancas jogaram C4. O lance que era previsto. Alternativamente, podia jogar bispo por H6. Problema óbvio com esse movimento, tornar esse último movimento bastante sem sentido, né? CG para H6, C4. Bispo G7. Cavalo C3. Roque. Dama D2. F6. Apesar que ficou com dois peões chatinhos, né? Esse peão aqui tá... Esse bispo tá mais travado, mas o outro bispo das casas brancas tá segurando. Também podia ter jogado D por C4, bispo por C4, C5. Ou C por D5. C por D5. Tá uma posição igual. Aqui podia jogar também o quê? Bispo B2, F6, E por F6, dama por F6, cavalo E5, cavalo por E5, D por E5, dama H4. Esse peão em E5 aqui vai atrapalhar. É que tá atrapalhando o bispo aqui, né? Mas dá pra tirar esse bispo aqui. Vai ficar com parte de bispo desenvolver o cavalo, ó. Talvez botar o cavalo ali, né? Cavalo D2, bispo C5. Opa. Cavalo D2, bispo C5. Cavalo F3. Dama E7. É o lance mais óbvio, né? Mas vamos voltar à partida. A partida está com C4. Cavalo F5.
Cavalo C3, bispo B4. Por que não jogou E7, né? Vamos voltar aqui, ó. Bispo, aqui. Bispo B2. Roque, bispo D3. Atacando o cavalinho. Mas, ó, aqui, por que não jogar G4 e tirar o cavalo daí? Cavalo E7. Tudo bem que você tirava o peão da frente do rei, você ia ter que avançar, defender esses peões aqui. Mas pode ser interessante, né? Pelo menos tira esse cavalo daqui, né? É o que discutimos anteriormente. O preto tem a opção de deixar o cavalo de volta para E7 e depois atacar com F6. Vem com o peão que nem em muitas defesas faz o quê? Tentar abrir com F6 aqui, ou com F5 aqui, melhor F6. Mesmo F5 vai... Não dava para vir antes porque tinha o cavalo estava no caminho. Jogou A3, bispo por C3. Resolveu trocar. Aqui eu podia ter jogado bispo A5. Cavalo H4. F6 também é terrivelmente complexo. Mas podia ter jogado, ó, bispo por C3. F6, desses brancos desejando o seu peão de F. Livre para jogar F4. Mas aqui o peãozinho do F4 não consegue, porque vai ter que tirar o cavalinho. Talvez ela atacar o bispo aqui e aproveite e começa a avançar o peão. Mas não é isso, vamos voltar a partida. Jogou F6, cavalo E2, F por E5, D por E5. As ligas parecem um pouco melhor na linha, né? Aqui, cavalo por E5, cavalo por E5, D por E5. E dama B6. Mas daqui, ó, o que ele jogou? Cavalo C5, ó, um lance interessante também. Cavalo F4, esse lance não é muito bom, né? Talvez ele esteja querendo entrar aqui ou trocar até o bispo, né? Mas não é um lance bom. Quer ver aqui um cálculo? Siga essa linha 2 até o fim, o máximo puder, em seguida a parte mais difícil é avaliar a posição final. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Bispo C2, D por C4, A3, deu um total no bispo, dama por D1, torre de A, D1, cavalo G3, cavalo G3, cavalo por G3, bispo por C2, A por B4, bispo D1, bispo por D1, torre por D1, cavalo B3, cavalo E4, A5, bispo para A5, torre para A5. Aqui tem uma posição muito interessante, se você for ver esse cavalo aqui, ó. Olha que posição, ele está defendido, o peão está defendido pelo cavalo e pelo bispo. Esse cavalo aqui é chato, hein? Olha, ele aqui ele vai atacar esse peão, vai atacar esse peão. É muito chato. Aqui que vocês acham, sinceramente, quem que tá melhor, as brancas ou as pretas? Ó, nessa posição eu achava melhor as brancas e talvez o Alexeyev devia ter ido nessa linha. Ele não foi, tá? Isso daqui simplesmente é uma simulação, ele não foi nessa linha. Mas talvez era a melhor linha para ele ir. Mas continuou aqui, vamos jogar cavalo por D3, cavalo por D3, bispo H5. Livrar-se do bispo da mesma cor que a maioria dos seus peões centrais.
Pode ver, ó, tá todos os peões na Casa Branca. A negra quer levar o seu bispo da Casa Branca. Cavalo F4, bispo por F3, dama por F3, dama E7. C por D5, C por D5. É ficar com o peãozinho passado aí, que talvez seja decisivo, hein? Final, trocar tudo, esse peãozinho vai ser muito forte aí, hein? Mas continuou com dama G4, bispo D2. Aqui é a dupla finalidade, ele impede que as brancas desafiem a coluna C e produz ameaça astuta, dama B4. Pode jogar cavalo D3. As brancas evitam armadilha, né? Aqui, ó, torre FD1, dama B4, G4, tirou, bispo por F4, dama por F4, dama por F4, G por F4. Aqui dobrou os peões, arrumou um defensor para coisa, mas não vai ser fácil segurar, não. Mas cavalo H4, bispo C1, torre de A C8. A branca não salvará esse, né? Mas vamos voltar à partida. Torre de A C8, dama D1. Na esperança de injetar o intruso e cobrir C2. Vai impedir aqui de entrar a torre entrar aqui em C2. Dama G5, G3, bispo E3. Vai catar aqui, vai levar um duplex. Agora ganhou o jogo uma textura nova e mais áspera. Rei H1. Tirou o rei. Ele sabiamente deixa de lado a provocação. Tomar o bispo estava fora de questão. Por exemplo, F por E4, cavalo por G3, torre F4, ou H por G3, dama G3, cheque, rei H1, torre de FD1, dama por F1, torre C2. Defenda agora, né? Esse bispo tá batendo numa pedra que não passa. E as negras estão com as peças bem ativas, né? E garantindo um matoso aqui, né? Que aqui é difícil, né? Pra você evitar mate, cavalo aqui. Perde o bispo. Depois está arriscado a perder do mesmo jeito, né? Mas podia ter jogado aqui cavalo E2, cheque, rei H1, dama H5, ameaça torre por F4. Né? Porque você pegar a torre por F4, se trocar esse peão, volta defendendo a dama. Aqui eu vou ter que jogar dama D2, G5, das negras um ataque esmagador. Por exemplo, torre F6, torre por F6, E por F6, dama F3, mate. Aí eu vou voltar a partida aqui, rei H1, dama H6, bispo C1, D4, rei G2. O rei tenta afastar de seus atormentadores. Situações tão tensas, é difícil suportar esse sofrimento sem pelo menos o anestésico local. C3. De acordo com os computadores, dama G6 foi a jogada mais precisa. As brancas sentem até uma lambida no chicote se ele para ganancioso com F para E3. Melhor mover seu rei para G1. Torre por C1, dama por C1, cavalo por 3, cheque.
Mas ele jogou o quê? Aqui, 3, dama e 2. Bispo aqui por Simone, né? F por E, torre C1, dama por C1, torre por E3, cheque. Continuou aqui, vai jogar dama G6. Se lança aqui, sei lá, né? É. A branca não pode sobreviver, né? Por exemplo, torre DF C8, bispo B2, torre C2, atacando a dama e o peão. Dama F3. Torre F8. Dama por B7. Cavalo H4, cheque. G para H4. Dama G6, cheque. Rei H1. A dama está protegendo essa diagonal, né? Aqui não dá. Dama por D3. Quando ele entra em colapso, né? Mas aqui vai voltar a partida, jogou aqui. Dama G6 não foi um lance interessante. F por E3, torre por D3. Rei G1. Isso foi da partida, ó. Podia ter jogado aqui E4, cavalo H4, rei H1, torre, G3, torre por G3, H por G3, torre por G3, cheque, rei H1, cavalo F3, ameaçando H3 aqui, né? E mata, né? Torre por F3, torre por F3. As bancas são desempatadas, apesar da peça extra, né? Esse lance aqui não foi bom, agora dá para as bancas empatar. A melhor chance prática devia ser das negras e estava com o quê? Torre F7, bispo D2. Podia ter jogado aqui dama por D3, cavalo por E3, cavalo por E3, torre por F7, rei por F7, B por E3, D por E3, F3 cheque, rei F, torre, dama F5, dama por B7 cheque, rei G6. Vamos voltar a partida. Cavalo por E3, torre por F8 cheque, rei por F8, bispo por E3, D por E3, torre C1. Se torre C1 também não sei não. Mas vamos ver. As bancas tu mantém tudo junto na linha, né? Já dama C2, torre D8, voltou. Dama C5, cheque. Rei G8, dama por E3. Mais na partida jogaram o que? Jogou H6. Torre C8, cheque. Rei F7, G4. Que lance! O branco fecha a si próprio. A posição frágil das brancas implode, que parece claramente ser um erro catastrófico de pressão de tempo. Ele ameaça vencer com dama F3. Dando cheque. Infelizmente para ele é preto, as brancas ainda podem lutar. Dama F1, F5, G4, dama por F1, rei por F1, torre D2, rei C7, cheque, rei G6, torre por B7, torre por A2,
H3. Parou aqui. Agora, como contornar a ameaça das brancas e criar ameaças incontroláveis? Resposta. Dama E4. O rei das pretas está perfeitamente seguro escondido no G6, enquanto o rei das brancas não tem para onde fugir. Torre C4, ameaçando a dama D5. Dama D5 e as brancas abandonam. O cálculo aqui, o que podia fazer? Ó? O que seria? Dama D5, torre C1, dama D2, dama F1, torre F2, torre C7, cheque, rei G6, dama B1, cheque, rei G5, H4, cheque, rei para H4. As brancas ficam sem cheque. O rei das brancas, a cabeça podre no pique dos portões da cidade. E vai acabar abandonando, né? Já abandonou ali, as brancas abandonaram aqui. Depois de dama D5, as brancas abandonaram. Porque olha que terrível, ele ia ter que jogar a dama aqui, né? Porque senão eu ia jogar aqui. Cheque. Cheque não, ameaçando na dama. A dama vai ter que vir pra cá, porque ela tá arriscada a tomar mate aqui, ó. Por isso que abandonou, não tem pra onde ir mesmo. Valeu, pessoal. A situação mesmo está grave. Não tem muita saída mesmo para as brancas. Baita vitória dos Vidar. Jogador muito forte, eu gosto bastante dele. Um jogador muito, muito forte. Ele é um russo, acho que foi 5, 6 vezes campeão russo. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço a todos. Não esquece de curtir o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Que de segunda a sexta eu posto de 1 a 2 vídeos diários, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço e até mais.